Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Eric, eu sou um dos monitores de vocês nesse ano. Atualmente estou no Med 8. Nosso grupo de monitores, cada um está adotando uma metodologia. Eu decidi fazer essa apresentação e vou mandar um simulado para vocês. Os outros colegas estão conversando lá com vocês. Esse vídeo eu não vou editar, eu estou gravando aqui e perdão qualquer barulho externo, erro, né? Se eu cometer algum erro, por favor, me mande mensagem para corrigir. Se tiver um barulho de um galo que tem aqui do lado, também desconsidere. E assim, o nosso objetivo vão ser resolver 5 questões, mas antes disso eu vou dar uma introdução sobre alguns pontos importantes. E também, como vocês estão entrando no ciclo clínico, é claro que o nosso objetivo aqui são essas questões, né, é fazer a prova, mas vocês não estão no Med 5 para fazer prova, vocês estão para se formarem, terem competência médica. Então, como vocês estão entrando no ciclo clínico, o que eu puder dar de orientações para vocês, de quem já passou por isso, eu vou dar, vou fazer um parênteses, tá bom? Para ter uma consideração e para vocês aprenderem para a vida e não para fazer prova, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que as questões de urologia, elas têm um espectro. Eu destaquei 4, né? Que são o perfil do paciente que vai se apresentar para você. O primeiro é o paciente que tem LUTs e não tem exames. A conduta desse paciente vai ser totalmente diferente do paciente que tem exames. Imagino que você concorde comigo. LUTs, só para destacar, são os sintomas urinários do trato urinário inferior, certo? Então é aquele paciente que vai chegar na UBS para você. É o paciente que, doutor, não estou urinando bem, o xixi está muito fraco, eu tenho que fazer força, toda hora eu levanto para ir no banheiro, e tudo mais, tá bom? São pacientes que vão apresentar sintomas obstrutivos, né, que é o jato afilado, hesitação, intermitência, esforço miccional, e o paciente que vai apresentar os sintomas irritativos da bexiga. Aquela obstrução infravesical da próstata está irritando a bexiga. A bexiga tem que fazer mais força, contrair mais. E isso não é legal. E por isso que a bexiga fica contraindo toda hora. E o paciente tem urgência e noctúria, polaciúria. Até o ponto que o músculo não vai mais funcionar e ele vai evoluir com uma retenção urinária aguda, por exemplo. Tá bom? Esse é um perfil de paciente, eu vou destacar depois como é que a gente responde essas questões. O outro grupo é o paciente que tem LUTs também, só que ele já tem exame. Ele já traz para você um PSA, um ultrassom de próstata e a tua conduta vai ser diferente. O segundo tipo de paciente é aquele paciente que sabidamente tem HPB. Não, doutor, já tem diagnóstico, já fui urologista. Só que agora ele chega para ti com uma complicação. E complicação, a mais comum, por exemplo, é uma infecção do trato urinário, né? Mas ele poderia chegar com uma retenção urinária aguda, com uma litíase vesical, né, com uma injúria renal aguda pós-renal. E pode ser um paciente que nas questões, imagino que vocês já tenham visto isso, é um paciente que ele está com tratamento ou sem tratamento. Isso muda, porque se o paciente não tiver com tratamento, você tem que botar na questão o seguinte: reintroduzo dupla terapia, por exemplo. Aí você ia descrever as drogas lá, né? E é um paciente que você vai ou não indicar cirurgia. Se ele conta pra você, é um homem tal que vem com HPB, é o terceiro episódio dele de infecção do trato urinário, você vai ter que indicar cirurgia, tá bom? E outro paciente que sabidamente tem HPB, só que agora ele chega com quadro de retenção urinária aguda. E aí você vai ter que descrever como é que faz isso lá no pronto-socorro, tá bom? E talvez retornar ao tratamento, se ele parou, e indicar ou não cirurgia. Se ele fala pra ti, doutor, é a terceira vez que eu venho aqui no pronto-socorro, você vai ter que indicar cirurgia, tá bom? Então olha só, paciente com LUT sem exames, o que tu vai fazer? Tu vai fazer a investigação inicial. Você vai solicitar os exames. Esse é o meu macete, é um macete que eu tenho, é o UPC. Já vou explicar para vocês. Que é isso aqui, ó.
Imagina você lá numa segunda-feira, de manhã, tendo que acordar para ir para PC. Isso não acontece mais, né? Olha a comemoração que o cara faz. PC! Vou para uma aula de PC, de pesquisa científica. Então, esse é o macete, pode ser um pouco merda, mas funciona. Então, finge que você está comemorando que você vai para PC. Tá bom? O que não acontece. E esses são os exames: urofluximetria livre, ultrassom de próstata com resíduo pós-miccional, urina tipo 1, PSA e a creatinina. Esses são os exames básicos para avaliação da HPB. O paciente chegou com LUT, você tem que iniciar a investigação básica. É cabível também solicitar o diário miccional. O Dr. Rui não fala tanto disso, né? Ele fala, na verdade, mas geralmente nas respostas não tem, mas é um refino que é interessante. É útil também para tu usar com o teu paciente na prática. Pode solicitar o diário miccional. Se não tiver também, não vai causar tanto problema. E é um paciente que ele tem uma clínica típica de HPB. Não confirmei ainda porque eu não tenho mais dados, mas muito provavelmente é um paciente que tem HPB. Chegou com uma clínica lá muito organizadinha. Eu posso iniciar a tansulosina para ele de forma sintomática. Eu posso iniciar um anticolinérgico para ele? Não posso. Por quê? Porque eu não sei o resíduo pós-miccional dele. Se ele não me disse que tem nenhuma outra contraindicação, mas eu não sei o resíduo pós-miccional dele. Posso iniciar dutasterida, finasterida? Não posso, porque eu não sei o tamanho da próstata dele. No retorno eu vou adicionar isso para ele. E esse paciente ele retorna, ou é um paciente que chegou agora com os exames. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar a tansulosina. Dutasterida, talvez sim, talvez não, porque depende do tamanho da próstata. Eu botei dutasterida aqui, mas é só um inibidor da 5-alfa-redutase, tá? Se você gosta da finasterida, pode botar. E adicionar ou não um anticolinérgico, né? A solifenacina, darifenacina, tolterodina ou a mirabregona. E pode ser um paciente que ele chega com PCA de 12. A minha conduta tem que ser, aí já entra lá no outro tópico, é câncer de próstata, eu tenho que adicionar, eu tenho que solicitar uma biópsia de próstata, tá bom? Isso acontece nas questões. Agora é o paciente que tem HPB, que complicou, e digamos que ele não estava com tratamento. Eu tenho que falar. Retorna o tratamento com torsilosina 0,4 uma vez ao dia, mais dutasterida 0,5 uma vez ao dia. Tá bom? E é um paciente que eu te falei que ele está complicado. Então eu vou ter que adicionar uma terapia para infecção do trato urinário, que é um outro tópico. Mas lembra que para o homem, uma das opções é o sulfametoxazol com trimetoprima, 160 por 800, 12 em 12 por 7 dias. Aqui até um adendo, ó. O sulfametoxazol e a trimetoprima, elas têm uma proporção. A trimetoprima é 5 vezes o sulfametoxazol. Sempre vai ser assim. Tem a apresentação de 400 de trimetoprima e isso vai acompanhar, tá bom? Aqui é uma abordagem de infecção do trato urinário, que vocês vão ver na outra parte, tá? Mas só destacando, é um paciente que você vai retornar com tratamento para HPB, o antibiótico, o sintomático, né? E é um paciente que provavelmente você vai indicar tratamento cirúrgico, conforme o tamanho da próstata, as complicações e tudo mais. Se tiver menos que 80, uma RTU. Se tiver mais que 80, uma adenectomia. Tá bom? E o paciente que tem uma retenção urinária aguda, você vai descrever como é que é feito isso. A analgesia do paciente. E vai descrever como é que faz tudo isso. Que a gente vai entrar em detalhes depois. Isso aqui, galera, é só um resumo. Eu vou trazer uma questão para cada para detalhar como é que faz isso. Tá bom? Mas isso aqui é só uma forma, digamos assim. É o que deve ter nas respostas. Tá bom? E sempre que for responder, façam organizadinho assim, igual tá. Bota um númerozinho, para ficar mais fácil para nós, tá bom? Agora sim, antes de entrar nas questões, vamos falar do kit de ferramentas. Isso aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu suponho que vocês já saibam. Né? Não precisam saber todas, tenham uma para você. Outra questão. Um parênteses, na verdade. No ciclo clínico, você
uma das suas habilidades é fazer prescrição medicamentosa. E você tem que ter aqueles remédios que você tem mais facilidade de prescrever, que são os mais comuns, os mais usuais. Você tem que saber prescrever eles. Por exemplo, você tem que saber prescrever um analgésico simples. Guarda para você, para a vida. Dipirona, 1 grama de 6 em 6 horas, se dor ou febre. Não tem erro. Porque muitas das vezes você está numa discussão com o professor. Ah, doutor, o paciente está com uma dispepsia funcional e tudo mais. Então, o tratamento é a base de IBP. Ok, mas IBP todo mundo sabe. Qual é o IBP que você vai prescrever? Então, tem um IBP para você, por exemplo. Não adianta falar só IBP. Não adianta estar na frente do paciente e falar, ah, você vai usar um IBP. Mas qual? É o pantoprazol de 20, o de 40, esomeprazol, omeprazol. Tenha um para você, entendeu? Tenha um mais comum. Geralmente é o pantoprazol de 20 ou 40 miligramas uma vez ao dia. Analgesia simples, a mesma coisa. Alfa bloqueador, a mesma coisa. Pode ser a tansulosina 0,4 uma vez ao dia? Pode. Eu acho mais fácil, né? Mas pode ser a doxazosina também. Né? Inibidor da 5-alfa-redutase. Você escolhe também a sua. Não fica inventando de trocar de prescrição. Se adapte a uma e fique fazendo. Aqui nos inibidores da 5-alfa-redutase, atenção a isso, tá? A redução do PSA que eles causam. Eles falseiam o PSA. A finasterida reduz pela metade em 1 ano de uso. A dutasterida é em 6 meses de uso. Isso aqui, algumas questões caem também. Né? Paciente que está com tratamento de HPB chega com PSA de 6. Normal. Normal não. Né? Fica naquela... Você tem que fazer um método de refinamento. Mas 6 não é a indicação absoluta de biópsia. Só que ele está usando finasterida há 1 ano. Então o PSA real dele é 12. Esse cara vai ganhar biópsia. Antimuscarínica, a mesma coisa, são 5 lá, né? Nunca caiu e muito provável o professor vai pedir, né, para você descrever os 5 anticolinéticos que ele fala na aula. Tem o seu preferido. Solifenacina 5mg uma vez ao dia é o mais fácil, tá bom? Mirabregona também é bem fácil e é mais seguro, eu diria. Segura para prova, principalmente. Por quê? Vai cair na tua questão um cara que tem contraindicação a antimuscarínico. E se tu botar pra ele tem glaucoma de ângulo fechado e tu botar solifenacina, tá errado. Então sempre que puder, na verdade, bota mirabregona, porque ela não tem muito erro. Se o cara tiver miastenia graves, ele pode usar mirabregona, entendeu? Então é mais seguro, porque ela não cai nas contraindicações. Contraindicações da mirabregona é mais questão de pressão arterial, toma cuidado com isso. Né? Ah, e um cuidado também, gente. Quando eu falo de anticolinérgico, dentre os anticolinérgicos eu tenho antimuscarínicos e beta-3 agonista, nesse caso da urologia. Tá bom? Antimuscarínico não é sinônimo de anticolinérgico. E da analgesia, que você vai ter que botar sempre, nos casos de TUL, principalmente. Então, aqui o analgésico do trato urinário inferior, do trato urinário, que é a fenazopiridina também, né? Em alguns casos é muito interessante. Você faz por até 3 dias, por quê? Porque lá na infecção do trato urinário, você vai lembrar, o antibiótico demora até 3 dias para fazer efeito. Se o paciente melhorou no segundo dia, não tem por que ele ficar usando. Mais uma vez, um analgésico simples e o AINE. Entra naquela questão. Tenha um medicamento de classe que você prefira, que você tenha mais familiaridade. IBP, pantoprazol, alfa-bloqueador, tansulosina, antihipertensivo, valsartana de 50 de 12 em 12. AINE, por exemplo, você sabe que na cólica renal tem que passar AINE. Você não vai escrever lá AINE, você vai escrever cetoprofeno de 150 de 12 em 12, naproxeno de 500 de 12 em 12, nimesulida 100 mg de 12 em 12. Tenha a sua preferência, tá bom?
A nimesulida, eu já vi o doutor Rui prescrever. É um remédio bem barato. Uma cartela com 12 é R$ 5. Então, naproxeno, por exemplo, é R$ 20. Então entra essas questões de custo também, que na prática é importante. Aqui as contraindicações dos antimuscarínicos. Os clássicos, miastenia graves, glaucoma de ângulo fechado e resíduo permiccional maior que 150. Algumas literaturas e até um material do Dr. Rui já aumenta um pouquinho mais esse resíduo, né? Bota até 300, mas considere os 150. Esse aqui não é uma contraindicação, mas é uma atenção que você tem que ter, que é o declínio cognitivo. Lá no MED 8 vocês vão ver que antimuscarínico é uma causa importante de declínio cognitivo. Ele idoso que usa cronicamente, cuidado. Isso pode piorar a cognição do paciente. Tá bom? Outro ponto importante: indicações absolutas de cirurgia. Você vai ter que saber. Porque vai cair e não vai pedir para ele, descreva todas as indicações. Não. Mas o paciente vai ter uma indicação, muito provavelmente. Qual é o macete que eu tenho? É o do garotinho gritando. E é isso aí, ó. Ui, deixou com imatura. Esse aqui é você lá, tenta lá no HC, e aí o Rui foi embora, só que o cara tá sangrando, aí tu grita. Ui, deixou com hematúria. Tá bom? Retenção urinária refratária ou recorrente, ureterohidronefrose bilateral, ira pós-renal, incontinência urinária paradoxal ou incontinência por transbordamento, itu de repetição, divertículo infravesical associado a obstrução infravesical, cistolitíase e hematúria macroscópica de repetição. Tá bom? Então fiquem com esse garotinho gritando aqui. Esse é o kit de ferramentas. É o que a gente vai precisar. Então, vamos para a questão. Aqui é o paciente que tem LUTs, mas aí não trouxe exames. Ou melhor, é a primeira vez dele contigo. Ele quer resolver o problema dele. E ele chega lá. É um homem de 57 anos que está se queixando de jato afilado, hesitação, esforço miccional, ou seja, sintomas obstrutivos. Urgência urinária, noctúria, sintomas irritativos. Qual é a conduta? O diagnóstico, tenho certeza que você já pensou aí, HPB. Nesse contexto, galera, é verdade. É HPB, nós estamos na urologia e tal, tudo direcionado. Mas é um parêntese, mais um parêntese que eu quero fazer com vocês no ciclo clínico. Nós, acadêmicos, somos muito imediatistas. A gente quer dar o diagnóstico logo. O paciente chega, a gente já quer saber, a gente quer ser Dr. House. Mas a propedêutica diagnóstica não se faz assim. Lembre lá no MED 4 que tinha aquilo de diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico? É um pouco parecido também. Então tenham cuidado. O que eu posso dizer com toda certeza que esse paciente tem? LUTs. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu te garanto que esse paciente tem LUTs. Isso seria o diagnóstico sindrômico. Né? Por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, que é um infarto. Não, vocês não viram isso. Por exemplo, síndrome dispéptica. Vocês já passaram por isso, né? Se não passaram, vamos ver e tal. Mas síndrome dispéptica, por exemplo, que é dor de barriga. Várias coisas podem causar dor de barriga. Gastrite, dispepsia funcional, câncer gástrico. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma síndrome. Ele tem LUTs. Várias coisas podem causar LUTs. Bexiga neurogênica pode causar. Se ele tiver uma estenose de uretra, ele pode ter. Se ele tiver um tumor crescendo para dentro da uretra, ele pode ter LUTs. E HPB também pode ser uma causa, que na verdade é a principal. Aqui fala algumas outras causas, né? Então, esse é o parênteses que eu queria fazer porque é muito importante. Na hora de você desenvolver raciocínio clínico, pensar dessa forma, sindromicamente, e depois você vai para o diagnóstico etiológico. Então, eu te digo com absoluta certeza que esse cara tem LUT. Se ele tem HPB, os exames vão me sugerir isso. Eu só vou ter certeza se eu fizesse o histopatológico. Mas assim,
Ele vai trazer ultrassom depois. Ah, uma próstata grande, o PSA um pouquinho aumentado. É um homem, epidemiologicamente falando. Claro que a causa mais provável certamente vai ser HPV. Tá? Então, tirando esse parênteses, vamos voltar. Então, é um homem de 57 anos que tem sintomas obstrutivos e sintomas irritativos. Qual é a conduta? Nós vamos solicitar o UPC. Lembra lá? Você está feliz para ir para o UPC. A aula de pesquisa científica. Solicitamos o UPC. O diário miccional, que é isso aqui. Ó. O paciente ele coloca o que ele tomou, o que horário e que horário ele fez xixi e a quantidade. É um pouco chato porque tem que saber a quantidade, né? Mas é uma ferramenta interessante. Muitos urologistas recomendam, porque você consegue ver se de fato os sintomas miccionais são devido ao excesso de líquidos ou não, quando mais eles acontecem, se o paciente vai se beneficiar do anticolinérgico, tá bom? É uma medida interessante. Então vamos pedir para o paciente fazer o diário miccional e eu já posso introduzir a tansulosina para ele, sem problema nenhum. É um paciente que eu não vou colocar anticolinérgico, por quê? Eu não sei o resíduo pós-miccional dele. Se ele tivesse de 400, ele podia evoluir para uma retenção urinária aguda. Na prática, é um paciente que você deveria fazer o toque retal. Eu sei que tem médico que não prefere, né? Até o doutor Rui fala sobre isso. Mas eu já acompanhei alguns serviços que o toque retal era feito como qualquer exame de rotina, entendeu? Para fazer o rastreio anual de câncer de próstata, tá bom? Então, na sua prática, idealmente, deveria ser feito o toque retal. Na questão do alfa-bloqueador, caso alguém aí goste de usar a doxazosina, ou também na sua prática, porque a doxazosina é mais barata. E aí, você tem que ter cuidado para iniciar ela, só para titular um pouquinho mais devagar. Você começa com 2 miligramas, deixa um mês, e depois você aumenta para 4. Principalmente para o idoso que tem um risco de hipotensão postural. Lembra que o principal efeito adverso da doxazosina é a hipotensão postural. A tansulosina menos. O que é mais comum nela é a ejaculação retrógrada. Beleza? Então aqui, mais uma vez, é um paciente que veio com lutes, não tem exames. Eu vou solicitar os exames, vou solicitar um diário miccional e vou introduzir tansulosina para ele. Beleza? Agora, outro paciente que tem lutes, só que ele trouxe os exames. Vai ter na tua prova um paciente assim, provavelmente. Ele tem, então, esse homem de 65 anos, tem jato urinário afilado, está hesitando para fazer xixi, polaciúria, noctúria 5 vezes. O índice de satisfação miccional dele está de 29, tá alto, né? Não teve febre, não teve disúria, não teve dor no períneo. E ele traz um PSA de 12 com uma relação de 5. O EAS, a urocultura e a função renal estão normais. A próstata dele tem 120 gramas. Tá bom? E o resíduo pós-miccional 50 ml. E tem o IPP, que é o índice de protrusão prostática. Não sei se o Dr. Rui falou com vocês sobre isso, no meu ano não falou, mas é uma coisa importante que o Dr. Luiz Otávio me ensinou. E eu vou falar um pouquinho para vocês conhecerem. Qual a conduta? Galera, eu não estou deixando tempo para vocês responderem porque é um vídeo, então vocês pausem e respondem, tá bom? Para treinar. Então, bora lá. O que é o índice de protrusão prostática? Ele é um valor que ele mede o quanto da próstata está entrando na bexiga. Isso é um dado mais para especialista, porque quanto maior esse índice, maior é a chance do paciente precisar fazer uma cirurgia. Tem um tratamento cirúrgico. Então, não é uma informação tão relevante para o generalista, mas para o especialista, sim. E como de vez em quando aparece na prova, só para vocês não ficarem perdidos, né, saibam o que é isso. Então, é o quanto da próstata
brotar aí pro interior da bexiga, tá? Esse aqui é a graduação, ó, não precisa saber também, mas esse é um paciente que tem um grau 3. E tá, nosso tratamento. O que a gente vai fazer de conduta, na verdade? Isso é até um outro parênteses. No Med 5 eu lembro que eu cometia muito esse erro. Conduta médica não é igual a prescrever medicamento. Conduta médica é muito mais amplo do que prescrever. Prescrever é um detalhe da prática médica. Eu sei que é muito legal a gente escrever lá, né? A hidroclorotiazida, 25 mg, uma vez pela manhã. É muito legal prescrever, né? Pegar receita, mas conduta médica é muito além disso. Conduta médica é orientar, solicitar exame, encaminhar. Pode ser uma conduta expectante. Conduta médica é emitir laudo, emitir atestado. É muito mais amplo. Então, qual é a nossa conduta aqui? Eu vou fazer biópsia de próstata. Por quê? Porque esse cara tem um PSA de 12. Ah, Eric, mas esse PSA de 12 pode ser por conta de uma infecção. Pode ser. Só que na questão me diz que ele não teve febre, não teve disúria, não teve dor perineal sugestiva de PBA, né? Então, eu tenho que ficar atento que pode ser uma neoplasia. Tenho que fazer a biópsia. É um paciente que não anda de bicicleta, por exemplo, né? Para variar o PSA. Tudo bem? Então, o paciente que ele vai ganhar a biópsia de próstata. É um paciente que está com sintomas obstrutivos, então eu preciso introduzir tansulosina para ele. É um paciente que tem uma próstata maior que 40 gramas. Eu preciso introduzir um inibidor da 5-alfa-redutase, dutasterida. E é um paciente que está levantando 5 vezes para fazer xixi. Deve estar péssimo o sono dele. Eu vou indicar um anticolinérgico. Nesse caso eu botei só para variar a darifenacina, mas podia ser a mirabegona, a solifenacina, tá bom? Então, mais uma vez, biópsia de próstata sempre quando eu tiver um nódulo ou toque retal ou PSA maior que 10. Aqui eu botei a relação menor que 10, né? Mas não é uma indicação absoluta. Só que assim, lembra, quando o paciente tiver aquele PSA limítrofe entre 2,5 e 10, eu tenho que ter os métodos de refinamento. E tem vários, né? Tem a velocidade de aumento, a densidade, a relação. O mais prático para nós, que já vem no exame, é a relação entre o PSA livre e total. A densidade lá tem que calcular o PSA com o tamanho da próstata. E o tamanho da próstata, às vezes, o radiologista não mede bem. A velocidade de aumento, eu tenho que ter um histórico desse paciente de um ano atrás. Então, é mais prático isso, tá? Mas as absolutas mesmo são essas duas. PSA maior que 10 ou nódulo no toque retal. Agora, galera, vamos para o terceiro espectro de paciente, que é aquele paciente que tem HPB sabidamente. Só que agora ele chega para ti com uma complicação. E pode ser que ele esteja ou não tratando HPB. E pode ser que você precise indicar cirurgia. Aqui é um homem. Ah, e um parênteses, galera. É muito comum os pacientes pararem o tratamento. Porque é um tratamento contínuo, né? Homem é meio maluco. Eu até acompanhei um paciente que ele falou assim: doutor, não tava gostando de ficar tomando remédio. Eu parei, agora eu tô tomando óleo de copaíba. E eu tô excelente. O remédio não tava me fazendo bem. Aí uma semana depois ele teve retenção urinária aguda e voltou ao tratamento. Acontece muito. É um homem de 62 anos, está com jato urinário fraco, excitação, intermitência, noctura 8 vezes, polacíria 10 vezes. Ou seja, ele vive indo no banheiro. IPCS de 25, alto. Está com uma próstata ao toque retal, fibra elástica e sem nódulo. PSA de 3 meses atrás de 2,5, com uma relação de 22. Tá tranquilo, né? Não vou pedir biópsia. Ultrassom de próstata mostra uma próstata de 150 gramas, grande, né? Com resíduo de 200 ml. Já fez uso de ciprofloxacino 4 vezes nos últimos 12 meses para tratar cistite. Hoje ele vem na consulta queixando-se de novo de uma disúria intensa, piora da urgência urinária, ou seja, ele está com uma infecção do trato urinário, negou febre, tá?
E a urocultura veio positiva para E. coli, sensível à amoxicilina com clavulanato. Qual é a conduta? Olha só, ele já te deu um antibiótico, né, galera? Então, tranquilo. Nem precisa pensar, só prescrever. A prescrição então vai envolver o antibiótico para tratar o quadro atual de Tu, nesse caso a moxi, com clavulanato. Eu vou deixar um sintomático pro cara, ele tá com muita dor, né? Podia ser dipirona, nimesulida, podia. E aqui, galera, é um caso de HPB, mas entra muito mais um caso de infecção do trato urinário, né? Isso aqui é outra parte. Vou prescrever uma imunoprofilaxia com Orovaxon, 6 mg uma vez ao dia, por 3 meses, pausa 3 meses, depois reinicia o ciclo. Percebe que é uma questão de HPB, mas que versa também sobre infecção do trato urinário. Tá? Vou deixar a terapia dupla, tansulosina com dutasterida. A questão não falou se ele parou o tratamento, mas muito provavelmente, né? Então a gente reintroduz. E porque já é o 5º episódio de ITU dele, ele vai ter que fazer uma prostatectomia simples, abordagem cirúrgica, e por conta do tamanho, né, eu vou indicar uma prostatese simples. Transvesical é a via. Podia ser perineal, só que a mais usual é a transvesical. Não tem por que prescrever anticolinérgico por conta do resíduo polimiccional dele, tá maior que 150. E esse aqui poderia ser um paciente que ele simplesmente chega com um quadro de retenção urinária aguda, sem os exames. E aí o que você ia ter que fazer? Deixar o sintomático já, a tansulosina, e pedir o UPC. Só que nesse caso, o UPC seria um pouco mais grande. Você ia ficar mais feliz ainda por ter ido para a aula de PC. Ia ser o UPC com 6 U's. Incluiria urocultura, ultrassom de rins e vias urinárias e a ureia. Eu quero ureia porque eu tenho que ver melhor a função renal dele. Eu tenho que ver melhor essas escoras nitrogenadas. Ultrassom de rins e vias urinárias para ver se tem uma ureterohidronefrose, que pode acontecer. A próstata dele está tão grande, ele está tão sintomático, está com retenção, está com ITU. Desculpa, ele não está com retenção, tá? Mas está com processo inflamatório lá, a chance de ter uma ureterohidronefrose não é zero. E pedir urocultura também, por quê, galera? Porque é uma infecção de repetição, tá? E o UPC básico. Esse poderia ser um paciente que parou o tratamento, como eu te falei, né? Só que ele não deixou claro se ele parou ou não, mas pode já ser. Eu ia ter que falar. Reintroduzo tansulosina, blá blá blá. Olha só. Lembra daquelas indicações absolutas de cirurgia? Algumas são muito claras, né? O paciente vai. A questão vai dizer, é o 4º episódio de ITU. O paciente está com hematura macroscópica de repetição. O paciente está perdendo xixi do nada, que é incontinência paradoxal. É muito claro a descrição. Só que tem uma descrição tem uma indicação que a descrição é um pouco maquiadinha, que é a descrição da litíase vesical. Na questão não vai vir, paciente tem tem cistolitíase, não. Ele vai descrever a cistolitíase. E essa aqui é a descrição, por isso eu coloquei para vocês ficarem atentos. É uma indicação de cirurgia que fica um pouco mais maquiada, que você pode passar pano, pode perder. Olha a descrição da pedra. É uma imagem hiperecogênica de 2 cm com sombra acústica posterior. O 2 cm é exemplar, tá? Mas o destaque é isso aqui, ó. É uma imagem hiperecogênica, ou seja, é uma imagem brancona no ultrassom. Beleza? É isso aqui. Uma imagem hiperecogênica, que vai estar lá ao nível da bexiga e tudo mais. O que você tem que fazer? Indicar cirurgia, porque ele está com uma indicação absoluta. Beleza? O meu cachorro acabou gritando aqui, eu tive que parar, mas só introduzindo. Eu acabei ajustando também o tramadol, 50 mg, EV, e vou esvaziar com sonda Foley, número 20, e esvaziar a cada 500 ml.
tá bom? Com intervalo entre essas retiradas de 3 a 5 minutos. Para quê? Para evitar a hematura ex-vácuo. E vou orientar o paciente a manter por 7 a 10 dias. É uma sondagem vesical de demora, né? E vou mandar ele tirar pela manhã. Por quê? Caso o paciente evolua com uma nova retenção, é de manhã, é muito mais fácil. Pior seria se fosse de madrugada, né? Então, como um paciente que não trata, olha só, ele nunca buscou ajuda, eu tenho que fazer o quê? Tratar HPB. Eu não sei o tamanho da próstata dele, então só vou deixar a tansulosina, mas certamente tem uma próstata maior que 40 gramas. Vou solicitar o UPC básico, olha o C onde termina, só que eu tenho que pedir também os outros US, né? Porque a gente está aprendendo agora. Ureia, urocultura e ultrassom de riso e vias urinárias. Como é o segundo quadro dele, vamos indicar tratamento cirúrgico conforme o tamanho da próstata. Por que não dutasterida? Porque eu não sei o tamanho da próstata, mas muito provavelmente é uma próstata gigante. E por que não solifenacina? Porque ele já está sondado, galera. A sonda, para que ela serve? Para eu deixar a bexiga tranquila. Com a sonda, a urina vai passar de modo passivo. Não vai ser necessário que a bexiga fique contraindo. Então a bexiga vai ficar de boa lá. No quadro de retenção urinária aguda, o músculo detrusor ele fica estafado, ele fica cansado. Porque ele não está conseguindo vencer a obstrução infravesical e ele para de contrair. Eu deixo a sonda por 7 a 10 dias, porque a urina vai passar de modo passivo, enquanto isso, o detrusor está de férias, está relaxando, está tranquilo, para depois ele voltar a funcionar. Para depois a sua função contrátil estar preservada, minimamente pelo menos. Essa aqui foi uma questão da prova, eu queria trazer para vocês porque quando o paciente tem somente um quadro de retenção urinária aguda, ele não precisa, ele não tem indicação necessariamente de fazer tratamento cirúrgico por conta de uma retenção. Essa é uma questão que o paciente tinha retenção urinária aguda. E lembra lá nas indicações de cirurgia que é uma retenção urinária aguda. Desculpa, uma retenção urinária refratária ou de repetição. Esse paciente dessa questão foi o primeiro quadro dele. Ou seja, tecnicamente, sendo chato, sendo burocrata, ele não tem indicação de fazer tratamento cirúrgico porque foi a primeira vez. Só que nessa questão, o Dr. Rui considerou que tinha que indicar a prostatectomia. Por quê? Por conta da prática dele. Ele sabe que é um paciente que muito provavelmente vai evoluir, muito provavelmente, vai evoluir com retenção urinária aguda novamente. Então, o melhor se fazer é indicar logo a cirurgia, tá bom? Mas assim, galera, fique tranquilo, essa é só uma consideração que eu tô fazendo. Nós vamos corrigir a prova e tá tudo tranquilo, beleza? Aqui é uma segunda questão, é uma última questão, só para relembrar uma complicação importante. O seu Matias aí tem 67 anos, ele tem HPB, está com uma próstata de 60 gramas. Ele foi submetido ao tratamento intervencionista por conta da atitude de repetição. Aí foi indicada a abordagem cirúrgica, né? Só que após esse procedimento, que durou umas 3 horas, bastante tempo, ele evoluiu com convulsão, rebaixamento do nível de consciência e bradicardia. Qual foi essa abordagem terapêutica? Qual abordagem traz essa complicação? Qual é o nome dessa condição e o seu tratamento? RTU de próstata, foi o que ele fez. Tá até aqui a resposta, né? Vacilei. O nome disso é hiponatremia dilucional e o tratamento é furosemida 40mg EV. Para você não decorar, o que acontece? Esse procedimento utiliza um líquido. Esse líquido passa para a corrente sanguínea. A quantidade de sódio é normal no sangue, só que tem muita água. Isso dilui o sódio. Fica uma hiponatremia relativa. Então a quantidade de sódio está normal no organismo. Só que tem muita água. O que eu faço? Tiro a água. Como é que eu tiro a água? Furosemida. Tá bom? Então o tratamento é tirar água. E é isso, galera. Eu desejo uma boa prova para vocês, tá bom? Que esteja tudo tranquilo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar o horário que vocês quiserem, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso.
Pode mandar uma resposta lá, Eric, o que tu acha dessa resposta? Pode mandar de qualquer tema também, eu gosto de todos os temas. Podia falar de várias coisas aqui, mas não tem tempo, mas o que vocês quiserem de uro-onco, trauma urológico, pode mandar mensagem que eu vou ajudar vocês, tá? Eu tenho alguns modelinhos prontos de resposta e eu posso ajudá-los. Tá, beleza? Então é isso, galera. Bom dia pra vocês, bons estudos e boa prova.